Sabatina, TV Guará, Jornal Pequeno, hoje com o candidato Eduardo Braide. Candidato, é uma preocupação pessoal, e que não é só minha, mas eu que sou o porta-voz disto. Todos os candidatos falam um monte de coisas, a maioria é repetitiva. Mas tem um assunto que poucas pessoas, poucos candidatos falam: meio ambiente. São Luís não tem um jardim, São Luís não tem um parque, São Luís não tem absolutamente nada verde. Desmata-se com muita facilidade, aterra-se com mais facilidade ainda, manguezais sendo destruídos. Qual é a preocupação de Eduardo Braide com a ilha de São Luís? Primeiro, aprovar a revisão do plano diretor de São Luís. A última vez que o plano diretor de São Luís foi revisado, e só uma parte dele, foi em 2006. E nós precisamos fazer exatamente essa discussão, fazer as audiências públicas, colocar sob a apreciação do Conselho das Cidades e aprovar a revisão do plano diretor de São Luís para que a gente possa discutir, aí sim, a lei de uso e ocupação do solo urbano e zoneamento, para que a gente defina de forma clara quais são as áreas verdes de São Luís, Américo, quais são as áreas que devem servir para a produção industrial e quais são as áreas que devem servir para a questão residencial. Então, nós temos aí praticamente 10 anos que esse assunto não é tocado, não sei se por falta de algum interesse, não sei se pela própria omissão, mas o certo é que nós precisamos, de fato, definir quais são as áreas de São Luís que devem ser preservadas. A partir do momento que a gente definir quais são as áreas de São Luís que deverão ser preservadas, aí sim, a Prefeitura poderá, seja através de recursos do cofre municipal, seja através de parcerias com a iniciativa privada, promover locais que sirvam exatamente para a visitação, locais que sirvam para o lazer, para a recreação, visando buscar nesses locais também a preservação do meio ambiente. Esse é um ponto muito importante. São Luís é uma ilha, eu já disse a você em uma das entrevistas, e nós temos que levantar todos os dias a mão para o céu e agradecer de São Luís ser cercada pelos mangues. Os mangues, na verdade, funcionam como verdadeiro sistema natural de esgotamento sanitário. Se nós não tivéssemos, São Luís, o número de manguezais no entorno da ilha, nós não teríamos a situação que nós temos hoje nas praias, que já estão, inclusive, a maioria delas, ou talvez a sua totalidade, próprias para banho. Então, nós temos que preservar as áreas de mangue, nós temos que preservar as áreas verdes da zona rural, porque é exatamente através delas que nós poderemos fazer com que o turismo na zona rural de São Luís também possa servir como fonte de renda, mas, acima de tudo, como fonte de preservação, não só para nós, mas principalmente para as futuras gerações. Diogo Trim. Candidato, queria me reportar a uma proposta sua na área da educação, em que o senhor fala que vai distribuir um cartão para as pessoas possam adquirir o fardamento escolar. Mas, assim, desde a tua gestão passada e a tua gestão, já distribui o fardamento escolar. Aí tem dois questionamentos que eu faço. Primeiro, é preciso o cartão? E o segundo questionamento, de onde virá o recurso para financiar essa sua proposta? Primeiro, dizer que essa questão é uma questão que nós temos a clara convicção que é preciso. O então prefeito João Castelo distribuía o fardamento gratuito e o atual prefeito, tão logo assumiu a prefeitura, suspendeu o fardamento gratuito. Ele veio entregar o fardamento em poucas escolas, agora faltando 2 meses para a eleição. Eu acho que nem 20% das escolas chegou a receber já esse fardamento. E acho que os dois cometeram um erro na distribuição e na aquisição desse fardamento gratuito. Os dois compraram esse fardamento gratuito de empresas que não são de São Luís. Pelo menos em relação à gestão anterior, eu tenho certeza em relação a esses dados. A ideia do fardamento gratuito, John, é fazer parecido com o que já faz o governo do estado no que diz respeito ao cartão Bolsa Escola, onde aquelas pessoas recebem aquele valor e elas escolhem em um dos estabelecimentos credenciados o local mais próximo da sua casa, o local mais próximo do seu trabalho, gerando emprego e renda e, mais do que isso, aumentando a arrecadação. Uma vez que, se você vender o fardamento aqui em São Luís, o valor também dos impostos serão arrecadados para São Luís. Então, por que a ideia do cartão e não a entrega direta do fardamento? Para que a gente possa, primeiro, dar autonomia para os pais e mães das nossas crianças escolherem a malharia e aquele local mais próximo da sua residência. Segundo, gerar emprego e renda
para as costureiras, para aquelas pessoas que moram em nossa cidade. E terceiro, uma questão de lógica. A partir do momento que essa venda foi efetuada no território de São Luís, esse imposto que vai ser gerado, porque 25% do ICMS pertence aos municípios. Então, parte desse dinheiro voltará para o investimento. E se você me perguntar de onde eu vou retirar recursos para fazer isso, além de ser da própria educação, da publicidade, que foi gasto 23 milhões, e de eventos como o ISEC, que 33 milhões foram dados para aliados políticos, ao invés de serem utilizados para dar fardamento gratuito desde o primeiro ano da gestão do atual prefeito. Saldanha, por favor. Candidato, eu queria falar sobre cultura, né? Essa semana o senhor já abordou no seu programa de TV, vem trabalhando essa questão da cultura. Eu lhe pergunto, como é que fica o calendário da cultura no que diz respeito aos eventos religiosos? Olha, primeiro dizer que nenhuma cidade pode viver sem cultura. Cultura é a identidade de um povo. A cultura, na verdade, ela está diretamente ligada ao turismo e as cidades que souberam bem aproveitar a sua cultura vivem hoje do turismo como a sua maior fonte de renda. Nós temos, por exemplo, Salvador, que tem a sua maior fonte de renda no turismo exatamente pela cultura. Se você retirar a cultura de Salvador, praticamente não existe mais turismo em Salvador. Nós temos uma diferença. Fortaleza, por exemplo, tem um turismo muito mais forte do que São Luís e não tem sequer 10% da cultura que São Luís tem. O que nós precisamos fazer, no primeiro momento, investir fortemente na cultura, tanto com recursos da prefeitura, como buscar parcerias com empresas, como foi o caso de Salvador para a realização do Carnaval no primeiro ano de gestão do prefeito ACM Neto. Evidentemente que é um programa municipal de cultura que está em nosso programa de governo, que vai acontecer o ano inteiro e que vai contemplar também os eventos religiosos. Você que é evangélico, você que é católico, nós que somos cristãos, tenham a certeza que todos os eventos voltados para a sua atividade cultural será realizado pela prefeitura com maior prazer e eu estarei e farei questão de estar presente em todos, se assim for da vontade de Deus e de você, de eu chegar até a prefeitura de São Luís. Geraldo, por favor. Mas para a gente chegar em qualquer evento cultural, a gente precisa de rua asfaltada, precisamos de estrada, precisamos de sinalização de trânsito e a gente tem vivido um período muito difícil com relação a isso, candidato. São sinais que não funcionam, intervenções paliativas que nós temos visto nos últimos muitos anos. O que é possível fazer por isso, para recuperar, por exemplo, em termos de acidentes com vítimas fatais, nós temos números muito grandes com relação ao cenário nacional. O que é possível fazer para que a gente tenha um pouco mais de qualidade de vida em relação a isso? Primeiro, Geraldo, nenhuma cidade pode ser boa para um turista que vem visitá-la se ela não for boa para os seus moradores. Então, nós temos que começar arrumando a casa para quem mora aqui. A cidade tem que ser boa em primeiro lugar para os seus moradores. E você tocou num ponto fundamental. A questão da sinalização. Os bairros de São Luís praticamente não têm sinalização. Eu tenho ouvido diversos relatos de acidentes que aconteceram, muitos com vítimas fatais, pela ausência de pintura de faixa de pedestre, ausência de semáforo, ausência tanto da sinalização vertical como horizontal que deveria acontecer nos bairros. Tenho ouvido também muita reclamação em relação à qualidade do asfalto de São Luís. O que a gente pode perceber ao longo dessa última administração? Passou praticamente 3 anos sem fazer nada na área de infraestrutura da pavimentação urbana e vem fazer agora na véspera da eleição. É bom que se diga, em primeiro lugar, que todo esse investimento está sendo feito pelo governo do Estado. E, por outro lado, em nossa administração, eu já disse isso em um programa eleitoral que já foi ao ar, nós vamos fazer uma parceria de verdade com o governo do Estado. Não uma parceria onde a prefeitura vai chegar e vai colocar só a placa e dizer que aquela obra também é dela. Eu quero fazer, enquanto prefeito de São Luís, a parte de drenagem e a parte de preparação do solo para receber o asfalto do governo do Estado. Assim nós vamos fazer com que essa obra seja mais duradoura e vamos fazer com que um número maior de ruas possam ser beneficiadas. E por outro lado, uma coisa que eu nunca vi em nenhuma gestão e está na lei de licitação é você colocar o prazo de garantia das obras na placa. Isso é transparência. O cidadão tem o direito de saber
que aquela obra que foi feita com o seu dinheiro tem um determinado prazo de garantia. Por quê? Porque se quebrar e se tiver algum problema, quem vai consertar não é a prefeitura, como acontece hoje em dia. Quem vai ter que consertar é a empresa que foi contratada e recebeu por isso. Então, eu acho que isso é transparência e isso é fazer com que haja verdadeira participação popular na administração de São Luís. Intervalo, por favor. Candidato, mobilidade urbana virou sinônimo de transporte coletivo, no caso de São Luís, de ônibus. E ônibus de São Luís do Maranhão, quem compra ônibus é o sindicato das empresas de ônibus, seus empresários. Mas, nas últimas 3 gestões, todo gestor municipal entrega ônibus como se ele tivesse comprado dado aquele ônibus. Primeiro, o que o senhor tem para a mobilidade, se o senhor vai manter essa tradição de entregar ônibus que a prefeitura não comprou na cidade? Primeiro, intervalo, dizer que essa tradição não é só em relação ao ônibus. Eu vejo o atual prefeito de São Luís entregar casas e apartamentos que foram construídos exclusivamente com recursos do governo federal através do programa Minha Casa Minha Vida. Diz na propaganda dele de TV que entregou esses imóveis e não tem sequer a decência, vamos dizer assim, de dizer que aqueles imóveis foram construídos com recursos do governo federal. Ao lado disso, nós temos a situação do asfalto, que eu já disse para você, onde o governo do estado está asfaltando praticamente a cidade de São Luís e o governo municipal coloca a placa como se ele estivesse fazendo alguma coisa. Por outro lado, nós temos essa situação do transporte. É por isso que em nosso programa de governo nós temos a ideia de fiscalizar e, mais do que isso, cobrar das empresas de ônibus para que prestem um serviço de qualidade. Vamos tomar, por exemplo, a atual gestão. Aumentou 3 vezes o valor da passagem de ônibus, retirou a domingueira e implantou a biometria facial, que, segundo os dados da própria Secretaria de Trânsito, reduziu em 20% o custo operacional das empresas. Nem por isso essas empresas lá atrás vieram entregar novos ônibus. São ônibus que estão sendo entregues na véspera da eleição, da mesma forma que o atual gestor criticou o ex-prefeito João Castelo quando ele tentou implantar o VLT. Então, a mesma crítica que ele fez ao João Castelo, ele deve fazer uma reflexão e fazer a ele mesmo. Porque ele teve 4 anos para entregar os novos ônibus, que na verdade não são entregues por ele, como você bem disse, e só entrega agora na véspera da eleição. Candidato, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. O senhor, por favor, suas considerações finais, fale ao povo de São Luís. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês jornalistas que participaram dessa sabatina, quero agradecer a você que nos assiste, quero agradecer a Deus, a você que me deu a oportunidade de chegar até o segundo turno, para participar de novos debates, novos encontros. E aí quero começar convidando você, nesta quinta-feira, dia 20, para o debate da TV Guará. Dia 20, quinta-feira, às 10 horas da noite. É uma oportunidade que você terá de encontrar os 2 candidatos para discutir os projetos para São Luís. E no mais dizer que nessa eleição enfrenta uma luta de Davi contra o Golias, onde o Davi, nesse caso, é o povo de São Luís, que me colocou no segundo turno e que, se for da sua vontade de me colocar na prefeitura, saiba que a partir do primeiro ano, conforme está previsto no nosso programa de governo, você terá uma cidade muito melhor de se viver. Sou Eduardo Braide, meu número é 33. E as senhoras e os senhores, eu quero amanhã é dia de avesso. Está convidado o prefeito Edivaldo, acredito que venha amanhã para o avesso. E agora, os senhores e senhoras que nos assistiram, muito boa noite, obrigado e até outra oportunidade.